Boa tarde, caros acadêmicos da disciplina de Biossegurança. Espero que estejam todos bem. Professora Eliane falando. E dessa vez para falar sobre o final, do nosso semestre. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento e não podemos ter aula mais presenciais. E de acordo com a nova portaria do MEC, creio que esse ano talvez essas aulas vão realmente ser, EAD. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham um excelente final de semestre. E hoje eu vim falar sobre o assunto, que vai ser cobrado na nossa segunda avaliação. É um assunto tranquilo, é um assunto bom, é um assunto interessante e eu espero que vocês gostem dessa aula. Hoje falaremos sobre resíduos de serviços de saúde. O que seria esse resíduo de serviços de saúde? Esse resíduo de serviço de saúde, de acordo com a resolução do CONAMA, a resolução RDC 306 de 2004 e a RDC 358 de 2005, elas falam justamente sobre de quem é a responsabilidade pelo manejo e o desprezo, dos resíduos de serviços de saúde. Então, ele fala que o município, que o estado, eles têm responsabilidade na questão desse manejo desses resíduos, Então, essas resoluções, elas fundamentam o papel de cada órgão e ela fala que cada órgão é responsável pelo seu próprio resíduo. E os resíduos, eles têm uma classificação. Como eles são classificados? Os resíduos de serviços de saúde, eles são classificados aí em 5 categorias, ou melhor dizendo, em 5 grupos. O grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. E o que são esses grupos? Cada grupo, ele vai ter um tipo de resíduo, ele é responsável por... Classificam-se cada tipo de resíduo, porque os resíduos eles são diferentes. Não dá para mim falar que um papel que eu desprezo na minha casa é igual, por exemplo, a um material, escarificante que eu uso no hospital, uma agulha, uma seringa, a um bisturi, a uma ampola. Então, são resíduos diferentes. E como eles são diferentes, eles também precisam ser tratados de maneira diferente, e é isso que nós vamos estudar nessa aula. Então, os resíduos do grupo A, eles são aqueles resíduos que contém aí agente biológico, ou seja, é possível, é passível de ter agente biológico nesse material, nesse resíduo. E daqui a pouco a gente vai ver os exemplos de cada um. Os resíduos do grupo B, ele fala de substâncias químicas, de substâncias que não podem ser desprezadas, por exemplo, no lixo normal. Então, elas têm uma especificidade, é um resíduo diferente. No grupo C, ele fala que são os resíduos aí originados de material aí, ou de locais onde se utiliza radiação, Então, são restos ou substâncias, que se usam, por exemplo, em radiação, para fazer leitura de um raio-x. Em alguns consultórios dentários, por exemplo, se utiliza substância, e essa substância não se pode ser desprezada no lixo normal. No grupo D, que esse é o mais fácil, ele fala que são todos os resíduos aí que são equiparados aos resíduos domiciliares, ou seja, os resíduos que são gerados na nossa casa, eles têm uma classificação, eles estão classificados aí na classe D, os resíduos domiciliares. Já no grupo E, ele fala que são os agentes aí pérfuro cortante, todo resíduo pérfuro cortante, uma ampola, um bisturi, uma agulha, são considerados resíduo pérfuro cortante. Esse resíduo também ele tem um tratamento diferenciado. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da simbologia dos resíduos, Então, nós sabemos que quando nós olhamos, por exemplo, num ambiente hospitalar, para um saco branco leitoso, ele tem uma simbologia.
Quando você chega num local onde mexe com material explosivo, material inflamável, lá tem uma simbologia. Quando você, por exemplo, vai em um local de raio-x, você também vai ver uma simbologia, né? E assim por diante, assim como os resíduos domiciliares, que hoje já tem uma classificação. Se você hoje for entrar em uma empresa, você vai ver, né? E na própria rua hoje, né, já tem esse lixo domiciliar diferenciado. Então, ele tem diferenciado por cores, que cada cor é um tipo de lixo que vai ser desprezado. Então, vamos lá, conceituando o resíduo de saúde. O que é mesmo esse resíduo, professora? Que a senhora está falando, eu sei que a senhora disse que é pérfuro cortante, que é lixo comum, mas existe um conceito? Sim, então, na verdade, resíduo de saúde são todos aqueles gerados a partir do atendimento à saúde humana, animal, inclusive os de assistência domiciliar e trabalho de campo, ou seja, pessoal, existe o resíduo comum, que é esse gerado em casa, existe o resíduo que é gerado porque ele vai fazer o que? Ele vai atender, ele vai, vamos dizer assim, ser utilizado para o atendimento de uma pessoa ou de um animal, ou seja, mesmo assistência domiciliar. Nós sabemos que isso hoje já é comum, nós fazemos às vezes medicação em casa, ela gera um resíduo, né? Ou mesmo em laboratório, em trabalho de campo. Então, todos esses resíduos, eles precisam aí ser tratados de maneira específica, né? E como eu estava falando, né, existem vários locais que se gera resíduos de serviços de saúde, né? Então, no hospital, instituição de pesquisa, de ensino gera, né? Clínicas odontológicas, necrotérios, né? Clínicas veterinárias. Então, todos esses locais, farmácias, são os locais o quê? Que geram resíduos de serviço de saúde. E a resolução fala que cada local desse ele tem que ser responsável por esse resíduo. Ele não pode desprezar ele de maneira inadequada. Então, vamos lá, dando exemplos sobre a questão de cada resíduo, né? Falamos aqui da classificação dos resíduos, o grupo A, que entra o quê, pessoal? Material infectante. Eu gostaria que vocês focassem nessa imagenzinha. Essa imagem, ela tanto vai estar presente no grupo A, quanto no grupo E, tá? Então, são resíduos com a possível presença de agentes biológicos que possuam característica ou possuam as características de maior virulência, infectividade e concentração, podem aí apresentar risco de patógenos, ou seja, material aí que vai estar presença de material biológico. Eu utilizei num paciente, ele teve contato com sangue ou com mucosa, então esse material, ele é aí colocado dentro do grupo A como um infectante, pessoal. Professora, mas aí a senhora vai falar um pouquinho sobre essa questão de infectante. Quais são esses materiais aí infectantes? Então, os materiais infectantes, eles vão estar justamente tendo aí esse material que eu utilizei num paciente e lá gerou, né, algum tipo de secreção, algum tipo de fluido, e esse material, essas substâncias, elas vão estar lá presente nesse material, e aí ele tem aí o risco de a pessoa ela vir a ter contato com esse material, a poder estar se contaminando, por isso que ele é chamado de material, pessoal, infectante. Então, aqui eu não sei porque não está aparecendo, mas dentro desses quadrinhos, tem aí nessa reclassificação. Dentro do grupo A, eu gostaria que vocês prestassem atenção que existe uma subclassificação. Mesmo sendo material infectante, eles são diferentes, pessoal? São. Então, tem material infectante que é de um tipo, tem material infectante que é de outro tipo. Então, agora a gente vai falar dessas diferenças. Dentro do grupo A, eu tenho o A1, que são resíduos com suspeita ou incerteza de contaminação biológica. Corrigindo, dentro do grupo A, eu tenho aí uma subclassificação. Eu tenho aí os resíduos do A1. A1 são resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica. Como assim, professora?
cultura ou estoque de micro-organismo. Então, se nesse local, nesse laboratório, nesse local eles trabalham com cultura de micro-organismo, esse material ali, ele é o quê? Infectante. Ele é classificado aonde, professor? Ele é do grupo 1 e do subgrupo A1, tá, pessoal? Ele é do grupo A, perdão, e do subgrupo A1. As vacinas vencidas ou inutilizadas também são classificadas dentro do subgrupo A1. Por quê, pessoal? Porque nós sabemos que as vacinas, elas são justamente oriundas de vírus, né, de bactéria. Então, essas vacinas inutilizadas, elas também não podem ser desprezadas de qualquer forma. Ela é um resíduo e ela está dentro do grupo A1. Sobra de amostra de laboratório contendo sangue ou líquido corpóreo, ou seja, no laboratório, sobrou fluidos, né? E esse fluido, ele é justamente ali, vamos dizer assim, de um paciente que ele, né, está contaminado por alguma patologia que possa ser transmitida. Então, aquilo dali é o que, pessoal? Um líquido, é uma amostra também contaminada, infectante, ela está dentro do subgrupo A1, ok? Continuando, o segundo subgrupo, chamado de subgrupo A2, né? Estão aí os resíduos provenientes de animais. Os resíduos provenientes de animais, também lembra que nós falamos que todo local onde presta cuidado de saúde, seja para o homem ou para o animal, ele gera o quê? Resíduos de serviços de saúde. Então, no subgrupo A2 estão esses resíduos provenientes de animais. Que resíduos são esses? Carcaças, peças anatômicas, vísceras. Então, são resíduos classificados no subgrupo A2. Dentro do subgrupo A3, que eu não sei porque não está aparecendo aqui, mas na minha aula tem, inclusive eu vou estar mandando para vocês, tá, pessoal, lá no portal, nós temos o subgrupo A3. No subgrupo, A3, estão os resíduos provenientes do ser humano, ou seja, peças anatômicas, mas de humano e não mais de animal, né? Então, nós temos aí os membros, a pessoa, né, teve uma amputação, sofreu uma amputação e daí originou um resíduo. Esse resíduo, ele é diferente, é outro tipo. E nós temos os produtos de fecundação, sem sinais vitais, ou seja, a mulher, né, sofreu aí um aborto. Então, esse produto proveniente desse aborto, se ele não tiver sinal vital, é óbvio, porque se tiver sinal vital tem vida, já não é mais um resíduo, mas se ele, né, nasceu morto, não tem sinais vitais, então de aborto é um resíduo proveniente do ser humano classificado no subgrupo aí A3, tá, gente? No subgrupo A4, eu confesso que eu não sei porque não está aparecendo aqui, mas na aula tem, eu vou mandar para vocês. Estão classificados aí os resíduos provenientes de animais ou seres humanos que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes patológicos e não causem risco de disseminação, ou seja, mesmo que a pessoa tenha contato, ele não corre o risco de estar se contaminando, porque aquele material não há presença de patógenos. Então, ele dá exemplo aí de tecido adiposo, gerado por procedimento de cirurgia plástica. Então, muitas pessoas se submetem à cirurgia plástica e nessa cirurgia é retirado o tecido, né? E esse tecido, ele é considerado aí, né, um material da classe do grupo de risco, A, subgrupo aí A4, tá? Sobra ou amostra de laboratório contendo fezes, urina e secreção. Lembrando, pessoal, que essas sobras, né, são de animais ou seres humanos que não estejam infectados, tá? Luva, sonda, curativo, né? Recipiente com materiais que contêm o líquido corpóreo na forma livre. Então, esse material, desde que não seja contaminado, ele é considerado um material, aí, pessoal, um resíduo do subgrupo A4. Carcaças, vísceras e peças anatômicas de animais que não apresentem risco de contaminação. Continuando, nós temos o subgrupo A5, que é o último subgrupo do grupo A, tá, pessoal? Que estão classificados os resíduos
com suspeita ou certeza de contaminação por príons. Sim, professor, e esse negócio de príons, né? Pessoal, os príons são moléculas proteicas que eles, né, são aí modificados, são moléculas que no corpo eles sofrem uma modificação e eles podem ocasionar doenças, né, para o ser humano e para o animal. Essas doenças, geralmente, elas são adquiridas por carne contaminada. Então, comeu, por exemplo, uma carne de um animal que estava contaminado, a pessoa pode também vir a adoecer, né? Ou o animal também comeu outro animal que estava contaminado, ele pode também, pessoal, estar adquirindo. E também é uma doença que ela pode ser, né, aí transmitida. São doenças raras, são doenças que não são comuns, tá, pessoal? Então, só o exemplo de uma que eu vou falar para vocês, né, que a gente, né, às vezes nunca nem ouviu falar, né? Então, é uma doença chamada Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença, ela é transmitida por príons, né? Então, essas doenças, elas são doenças raras e elas podem ocasionar problemas no cérebro, confusão, insônia fatal, então que a pessoa não consegue dormir de forma alguma, né? E infelizmente são doenças que não têm cura, tá? Então, resíduo que ele tem suspeita, né, ou certeza de contaminação por príons, eles são classificados, pessoal, no subgrupo A. É aquele material que foi oriundo de uma pessoa, de um ser humano, que ele foi contaminado por príons, ou ele é suspeito de contaminação, tá certo? Continuando aqui, a gente tem também, pessoal, desculpa, foi voltar aqui, né? A gente entra agora no grupo B. Então, saímos do grupo A, lembrando ou revisando que o grupo A, pessoal, ele tem uma subclassificação, não é isso? A1, A2, A3, A4 e A5. No grupo B estão os resíduos contendo substâncias químicas, né? Então, dependendo das suas características aí, inflamáveis, as suas características de inflamabilidade, de toxicidade, saindo direto, Jesus amado, corrosividade e reatividade, eles podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Então, que resíduos são esses, pessoal? Aquele resíduo que ele é, por exemplo, medicamento vencido. Então, o medicamento vencido não pode ser desprezado na pia. Então, pessoal, são resíduos de serviços de saúde, então eles não devem ser desprezados de maneira irresponsável, não é isso? Produtos hormonais, quimioterápicos, né? Desinfetantes que são utilizados em hospitais, então são materiais aí, são resíduos do grupo B, são substâncias aí químicas que elas devem ter um tratamento específico, porque não pode ser desprezado no ambiente de maneira irresponsável. No grupo C, pessoal, nós temos o que? Os materiais oriundos aí de radiação, os materiais radioativos. Então, qualquer material radioativo ou contaminado com radionucleidos em quantidade superior aos limites de eliminação e de reutilização, e que a reutilização seja imprópria. Então, pessoal, os materiais gerados em laboratórios que utilizam radiação, eles também têm um tratamento específico, e esses resíduos, eles têm que ser tratados de maneira aí adequada. Já no grupo D, nós temos o quê? Os materiais, os resíduos que são justamente equiparados, pessoal, aos resíduos aí domiciliares, vamos lá? Por não apresentarem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente. Então, é aquele resíduo que nós desprezamos no dia a dia, vamos assim dizer. É um resíduo que ele não ocasiona riscos, né, de saúde, aí de ocasionar doenças, nem para o homem, nem para o animal. Então, são os resíduos classificados aí no grupo D, né? E aí, dentro desse grupo D, por ser um resíduo e não apresenta risco, ele é um resíduo
domiciliar, né? E voltando aqui, só para lembrar, hoje esses resíduos, né, domiciliares já são classificados também. Cada recipiente desse tem uma cor, e essa cor ela vai significar o quê? Ela vai significar o tipo de resíduo domiciliar. Então, tem o plástico, né, que é no recipiente, o vidro, tem o material, o resto de alimentos, que é em outro, então eles não vão ser misturados, eles são separados, eles também têm as suas, vamos dizer assim, diferenças, né? Então, os resíduos, eles são diferentes, seja no grupo, né? Ou seja, dentro do próprio grupo eles têm uma diferenciação, né? E esses resíduos domiciliares, eles também têm tratamento diferenciado. Então é importante lembrar, pessoal, a responsabilidade também que se tem com o resíduo domiciliar. Não misturar. Então, às vezes, você pega algo quebrado, um vidro, e põe dentro do lixo onde se põe resto de comida. Então, às vezes, né, esse profissional ali que vai ter contato, ele acaba se contaminando, né, se cortando, sofrendo um acidente de trabalho. E é importante que nós venhamos também a ter essa consciência. Passando aqui nesse slide, que não está aparecendo os nomes para vocês, mas na aula vai estar, são as sobras de alimento, resíduos domiciliares, né, gente? Resíduos de varrição, resíduos de áreas administrativas e outros similares, resíduos de gesso proveniente de assistência à saúde. Então, são resíduos que não têm risco de ocasionar doenças, né, pessoal, aí para o ser humano. Agora, o último grupo é o grupo E. No grupo E, nós temos aí o material pérfuro-cortante, né? Então, objetos ou instrumentos pérfuro-cortantes ou escarificantes, onde ocorra o risco de contaminação. Uma vez que esse indivíduo ele tenha contato com esse material pérfuro-cortante, ele pode se contaminar. Então, o material pérfuro-cortante, ele é um material desprezado aí, pessoal, num local diferenciado, não é isso? Exemplo aqui de material pérfuro-cortante, né? Então, são as agulhas, as ampolas, os scalpes, lâminas de bisturi. São materiais aí, lancetes, são materiais tidos como escarificante. Esse material ele é desprezado na caixa de pérfuro-cortante. Ele tem um tratamento específico, né? Então, ele não pode ser desprezado no lixão, por exemplo. Ele vai ter que ser destruído, porque ele pode ocasionar contaminação para quem tiver contato. E aqui, pessoal, só a nível aí de curiosidade, né? Na verdade, os resíduos de serviços de saúde, eles são muitos, né? O IBGE, diariamente, ele, né, mostra que existe cerca de 413 toneladas de resíduos sólidos no Brasil. 1% corresponde aos resíduos de serviços de saúde, ou seja, 2.300 toneladas diárias, né, é produzido de resíduos de serviços de saúde. Os resíduos de serviços de saúde, eles devem ser tratados de maneira especial, que vão desde a sua origem até o seu destino final, exigindo uma atuação conjunta das autoridades. Então, nós temos resoluções próprias no Brasil que regem essa questão dos resíduos de serviços de saúde, né? Então, eu já falei lá no início, as 2 resoluções que regem isso daí. E o gerenciamento desses resíduos é de responsabilidade dos seus próprios geradores, justamente como está lá na resolução, né, pessoal? Cada gerador tem a responsabilidade pelo seu desprezo, pelo manejo desses resíduos, cabendo aos órgãos públicos a gestão, regulamentação e fiscalização. Então, a Anvisa, ela justamente regulamenta isso daí através das suas resoluções, através das suas RDCs. E cabe também aos órgãos fiscalizadores, como o CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, está fiscalizando também isso daí. O estabelecimento gerador, ele deverá implementar um plano de gerenciamento de resíduos. Então, pessoal, o estabelecimento que gera esses resíduos, ele tem que ter um plano. Por exemplo, o Estado tem que ter plano de resíduos, de gerenciamento de resíduos. O município, ele tem que ter esse plano, para que ele possa saber, né, para que ele possa estar sendo direcionado como que vai ser tratado esses resíduos, para onde eles vão ser destinados. E o manejo desses serviços, ele cabe, né, pessoal, ele exige aí uma responsabilidade, né?
Esse manejo, ele vai desde a sua segregação, que é justamente, pessoal, separar. Aqui vai ser desprezado o quê? O material pérfuro-cortante. Aqui no saco branco leitoso é o material que não é pérfuro-cortante, mas ele é material biológico. Então, a segregação, ela vai falar de quê, pessoal? De separar cada resíduo no seu local adequado. O tratamento, então, como que vai ser tratado? O pérfuro cortante, ele tem que ter uma cautela, ele tem que ser na caixa de pérfuro cortante, a caixa deve ficar na altura adequada, então tem toda aí, pessoal, uma regulamentação, não é isso? O acondicionamento, aonde vai ficar esse material, né? Esse lixo, né? Onde esse resíduo, perdão, aonde é melhor para ele ficar acondicionado, que local, identificar. E quando a gente fala de identificação, pessoal, nós falamos de quê? Justamente daquela simbologia que eu falei no início. Então, não vamos esquecer qual é a simbologia que representa que o material é biológico ou infectante, escarificante, se o material ele é químico, se o material ele é radioativo. Então, eu venho mais uma vez, né, pedir que vocês dêem uma revisada. O armazenamento, onde vai ficar armazenado depois que eu pegar esse material, que tiver aí já, vamos dizer, a caixa de pérfuro cortante cheia, onde vai ficar? Onde vai ficar o material biológico? Onde ele vai ser armazenado? Então, existe a coleta interna, que é quando pega todo esse material de dentro do serviço e põe ele num local externo para que, né, a empresa, para que o serviço específico venha o quê? Venha recolher. Então, nós chamamos de coleta interna, quando se tira esse resíduo de dentro do ambiente hospitalar ou da clínica ou de onde quer que seja, e a coleta externa, que é quando a empresa venha recolher. E aí, após essa coleta externa, o que é a disposição final, ou seja, que tipo de material é? Será que ele vai para um lixão? Será que ele vai para um aterro sanitário? Será que ele vai ser incinerado? Então, existem vários tipos aí de destino, né, desse material, dependendo do tipo. Então, só lembrando aqui, pessoal, nosso, né, alfabetinho aqui, A, B, C, D, E. Então, o A de material infectante, o B são de resíduos químicos, C de resíduo radioativo, o D de resíduo comum e o E de resíduo pérfuro cortante. Aqui coloquei apenas essa imagenzinha para a gente estar diferenciando, né, o que é um material biológico, o que é um resíduo químico. E, pessoal, também é colocado que as pessoas que lidam com esse tipo de material, eles precisam ter uma capacitação e uma orientação, porque são material aí que pode estar, né, pessoal, infectando, contaminando as pessoas. Então, a transferência dos resíduos do ponto de geração até o local de armazenamento, temporário ou externo, né, ele deve ser de maneira cautelosa, realizado separadamente, de acordo com cada grupo. Então, como eu falei, grupo A, grupo B, né? Então, não pode ser misturado. Realizado em horários definidos, que não coincidem com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos e visitas ou maior fluxo, ou seja, ele vai ser recolhido geralmente no local onde esteja tranquilo, no horário tranquilo, ou mais tarde da noite, ou cedo, antes que esse fluxo ele aumente, né? E a guarda temporária desses recipientes contendo os resíduos já acondicionado em um local próximo ao ponto de geração. Os sacos devem sempre permanecer nos recipientes de acondicionamento. Então, eles não vão estar, pessoal, aí fora. Eles têm que estar no local apropriado, no local onde vai ficar armazenado até vir, né, essa empresa que vai recolher. Então, existe aí o acondicionamento nos recipientes de resíduos até a realização da coleta do transporte interno. Então, esse material, ele vai ficar aí armazenado. A gente pode ver aí, pessoal, umas figurinhas aí, né, mostrando como que esse material ele vai ficar, né. É preciso, pessoal, que exista também o que é a ventilação. Então, não pode ficar num local que está tudo fechado. Então, se tem substância química, ele vai ter que ficar aí, pessoal, num local ventilado, né? E aí, a retirada dos resíduos e o armazenamento externo até o final do tratamento ou disposição final. Lembrando que esse transporte deve ser por pessoas capacitadas e devidamente equipadas, né? Para evitar a contaminação. Profissionais
envolvidos em cada etapa do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde devem ser adequadamente treinados e obrigatoriamente utilizar os EPIs, né, pessoal? Então, os EPIs recomendados para essa categoria. E aqui, pessoal, no final, né, do nosso slide, existe o quê? Existe a questão, aonde esse material vai ser desprezado? Então nós temos aí o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é diferente de lixão. O que é um lixão, pessoal? O lixão é um local a céu aberto. É um local onde o lixo ele vai ser desprezado e não existe nenhum tratamento. O lixão, ele é um local tratado, ele é um local onde ele vai ser preparado para receber esse material, desculpa, o aterro sanitário, né? O aterro sanitário, ele é preparado, né? Ele tem ali o local adequado para desprezar esse material, ele não vai ficar a céu aberto, né? Ele pode, depois esse material, se for o caso, vai ocorrer a incineração, então ele é um local próprio. O lixão não, o lixão é um local a céu aberto, tá certo? Então é isso aí, pessoal, eu creio que foi bem explicado sobre o que a gente vai estar cobrando na prova. Eu sugiro que vocês dêem uma lida, eu vou mandar a aula no portal agora, tá? A aula mesmo, escrita, tá? Esse áudio eu vou mandar para o rapaz colocar, não sei se ele vai colocar hoje, amanhã, segunda, não sei. Mas de qualquer forma, eu já quero, né, dizer para vocês que foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre, né? Assim como os outros. Eu amo o que faço e não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui porque eu gosto de fazer o que faço, né? E eu não espero que a gente possa, né, um dia nos encontrarmos novamente, estarmos trabalhando junto daqui a pouco como colegas de trabalho, tá, pessoal? Bons estudos e até a nossa prova.